A Índia tem um principal adversário geopolítico. Historicamente parece ser o Paquistão, mas seria a China ou outro país? Como eles enxergam isso? Agora, com certeza, é a China. No primeiro mandato do Modi era o Paquistão. Acredito que seja por parte da agenda econômica que ele implementou. Com o avanço da Índia, eles deixaram de enxergar o Paquistão como rival real. E, ao mesmo tempo, o Paquistão meio que se desfez. E, obviamente, há escaramuças na Caxemira, e isso ainda é um ponto sensível. Mas eu percebi que muitos indianos estão pensando sobre a Índia, não necessariamente como um contraponto ao Paquistão ou como um rival do Paquistão, mas sim como podemos construir nosso país para ser uma superpotência? Como competir com a China? Afinal, é ela que vai realmente nos ameaçar. Como disse muitos, tanto o governo quanto as pessoas estão receosos quanto à capacidade militar. Contra a China, especialmente agora que o setor de tecnologia deles, ligado à defesa, está decolando. O que a Índia fará quando isso acontecer? Como vai reagir à tecnologia de drones da China? Ou qualquer coisa que sintam ou façam nos Himalaias realmente? Dá para competir? Definitivamente existe uma preocupação dos indianos em relação a isso. Mas ao mesmo tempo há uma ambição de que, ei, sabe, a gente precisa melhorar o nosso jogo. Basicamente, precisamos melhorar e precisamos começar a olhar para a China de igual para igual, em vez de ficar, sabe, muito abaixo deles. Eu sei que eles têm investido, aumentado seus orçamentos militares. Parece que basicamente todo mundo ao redor do mundo está fazendo isso hoje em dia. Como eles veem o Quad? Porque, sabe, mais uma vez, isso é outra coisa, aquela visão simplista ocidental. É tipo, é outra aliança militar como a OTAN ou algo assim, e vai ser tão poderosa porque é a Índia, o Japão, a Austrália e os Estados Unidos, mas de forma muito explícita foi a Índia que pisou no freio e disse: Isso não é uma aliança completa. Se você for atacado, preciso lutar. É uma cooperação em plataforma. Vamos fazer exercícios juntos, mas não até o fim. Até lá, linha de estar completamente e totalmente alinhado com você. Então você pode falar um pouco sobre isso? Mas, sim, eu fico muito no Twitter, mas hoje eu vi um tweet de um cara que eu sigo, né, um indiano, ele é muito inteligente. Ele falava sobre isso, não exatamente sobre o Quad. Acho que a Índia estava bem empolgada com o Quad antes. Mas à medida que essas relações começaram a mudar, uma coisa que ele tuitou foi: Ei, a Índia não está tentando ser a Ucrânia asiática. Eles não querem entrar numa briga com a China que sabem que vão perder. Os indianos não têm confiança em lutar contra a China. Eles têm alguma confiança em defender seu território, mas entrar na China é outra história. Acho que os indianos estão realmente focados em enviar pessoas para Taiwan. Vamos ampliar nossas capacidades, crescer a economia e fortalecer a defesa, mas sem lutar contra o povo chinês. Parece que há parcialmente, e é meio que uma admissão. Não sei se é admissão de derrota, mas é uma admissão. Não somos bons o bastante para enfrentar a China e não queremos antagonizar muito essas pessoas. A divisão entre os partidos, porque, tipo, você vê isso e são vidas ucranianas, ainda mais do que vidas americanas, e a visão da direita contra a esquerda. Até que ponto devemos nos envolver em conflitos como a guerra da Ucrânia ou decidir um lado em situações como a de Israel? Existe uma divisão como BJP versus INC ou algum outro tipo de divisão, em termos de pessoas? Isso pode ser mais como sejamos mais enérgicos e antagônicos, ao contrário dos que têm uma visão pacifista de viver e deixar viver. De modo geral, eu diria que no geral existe realmente um consenso de política externa, até mesmo entre o BJP e o Congresso quando se trata de questões como a Ucrânia, ou quando se trata de questões como a Rússia, o relacionamento com a Rússia. Recentemente, porém, houve algumas mudanças. Acho que isso é mais coisa de amizade, sabe? O BJP acusa Rahul Gandhi, o principal líder do INC, e acho que a oposição de estar em conluio com o establishment liberal dos Estados Unidos. Eles acusam outros também, mas focam no Rahul Gandhi, por ser o maior e terem mais informações contra ele. Acho que se você analisar bem, algo que o Rahul faz e que não o ajuda é o fato de ele ser um dinasta. Sabe, o pai dele foi primeiro-ministro, a avó dele foi primeira-ministra, o bisavô dele foi primeiro-ministro, Rahul. Ele não é exatamente feito para a política. Acho que em outra vida, ele estaria apenas fazendo as próprias coisas dele.
Ele parece um cara tranquilo, mas ao mesmo tempo meio privilegiado porque foi empurrado para a política. Mas Rahul, ele não se conecta com o indiano comum. E algo que ele faz é ir para o Reino Unido ou lugares aleatórios na Europa ou América. Ele visita esses campi universitários e apenas critica a Índia e o governo indiano. Ele praticamente convida a interferência estrangeira ao dizer: "Ei, a América não pode ficar parada." Enquanto isso ocorre na Índia, pressionem o governo indiano e X sair XZ. Esse tipo de coisa não ajuda a imagem dele como um líder forte, nacionalista ou patriótico. Isso reforça as acusações do BJP de que ele não coloca a Índia em primeiro lugar. Mas ele colocou, eu acho. Rahul deixou clara a posição indiana sobre a Ucrânia, afirmando que a Índia deve ser neutra. Eles devem comprar gás ou petróleo da Rússia, e seja qual for a posição do BJP, acho que ele realmente concorda com ela. Na verdade, há mais consenso do que discordância. O consenso que está sendo quebrado é, novamente, muita dessas questões do serviço público. Como vamos interagir com essas ONGs? Como vamos interagir com os ativistas? Algumas políticas internas também. A história moderna, pelo menos da Índia, tem sido essa postura geral de não alinhamento. Um pouco de oscilações, como você está dizendo, mas nunca um alinhamento rígido, do jeito que você sabe. Os aliados da OTAN estão realmente ligados uns aos outros desde os primeiros dias da Guerra Fria. A Índia tem um aliado natural? Será? É isso. Eles sempre estão do mesmo lado, com interesses alinhados, ou todos estão numa zona cinzenta. Parece que o aliado mais congruente tem sido a Rússia ou antes a União Soviética. Acho que desde a independência isso ficou um pouco tenso, devido aos laços da Rússia com a China e aos problemas da Rússia com os Estados Unidos. Então houve algumas faíscas ali, mas, no geral, acho que há muita confiança na Rússia. Acho que os aliados mais interessantes, porém, são esses países menores que oferecem, sei lá, uma ou duas coisas pequenas, mas realmente vitais para a Índia. Assim como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, é bem irônico. Modi, você sabe, ele é chamado de líder nacionalista hindu musculoso. Mas, no geral, quando se trata de muitos desses países muçulmanos, a Índia tem ótimas relações com eles, como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, muitos desses países do Golfo. Eles são alguns dos aliados mais próximos da Índia agora, e têm sido muito importantes em termos de energia, e os laços só ficaram cada vez mais fortes. Israel é outro exemplo. E eu acho que a tecnologia é um grande, elo de ligação. A França na área de defesa. Existem muitas relações de defesa e a França geralmente não interfere com a Índia. Acho que é diferente de muitos países anglófonos, pois não há tantas lições de moral, o que a Índia, especialmente hoje, não gosta. O Japão é outro exemplo.